Na época eu fiquei um pouco em dúvida durante algum tempo. A dissertação de mestrado eu já tinha escolhido o tema desde o início, não tive dúvida nenhuma, mas eu fiquei, em parte eu queria estudar talvez o Poder Judiciário, que teria sido um tema também hoje em dia tão atual, mas em parte eu queria estudar, outra alternativa que eu tinha era estudar as tensões militares, as divisões dentro das Forças Armadas. Essa era a minha ideia. Então ele falou, você pode, eu acho que qualquer um dos dois você vai trabalhar bem, quer dizer, confio no seu trabalho, você que escolhe. Então eu escolhi essa questão. Só que aí a pesquisa foi feita, eu tinha feito concurso, tinha entrado na Universidade Federal de São Carlos, precisava esperar 2 anos para poder sair, eu esperei os 2 anos, só que aí a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, porque eu fui fazer doutorado de sanduíche. A Universidade da Califórnia, em Riverside, ela tinha lá um especialista em Brasil chamado Ronald Chilcott, que escreveu sobre o Partido Comunista Brasileiro, e lá eles compravam tudo que tinha, a tradição das universidades americanas, comprar tudo o que precisa o pesquisador deles lá, o professor. Então tinha uma belíssima coleção, acho que tinha 30 mil livros sobre o Brasil na biblioteca da Universidade da Califórnia, em Riverside. Eu acho que eu fui o único que pesquisou boa parte daqueles livros, mas eu tinha tudo que precisava lá. Então, qual foi a metodologia que eu trouxe metade da tese pronta, outra metade terminei aqui. Eu usei o que já havia publicado sobre o período 64-69, voltei ao mesmo período, sobre a dinâmica política, que é o que me interessava, e as poucas histórias que havia do período, mas principalmente as memórias. Havia uma grande produção já memorialística de membros do governo Castelo Branco, governo Costa e Silva, militares e civis. E lá então, nos Estados Unidos, eu fui reconstruindo a relação entre militares e civis, a relação entre militares e militares, com foco em cada momento de crise política. Tá? Por exemplo, a crise do ato número 2, o processo da crise da sucessão e depois os meses em que o Castelo Branco fez uma nova carta, uma nova lei de segurança nacional, uma nova lei de imprensa, que são meses críticos, depois a crise de 68, depois a crise de 69, quando em agosto o presidente tem um derrame e há uma grande crise, né? O sequestro do embaixador americano vem quase que em seguida. E eu fui percebendo que não eram os civis que causavam problema para o governo militar. Hoje em dia está muito em uso a palavra ditadura civil-militar. Mas se você analisa as crises políticas, havia um livro que tinha acabado de sair, saiu enquanto eu estava pesquisando, chamado Estado e Oposição no Brasil, da Maria Helena Moreira Alves, que ela trabalha com a dinâmica entre ditadura e oposição. É um ótimo livro, mas não era a minha tese. A minha tese era que eu fui percebendo pouco a pouco, ao analisar a história, a bibliografia que eu tinha lá, a minha exposição muito completa, eu fui percebendo que o problema todo era sempre resolvido no campo militar. As questões civis eram muitas vezes usadas como pretexto, mas quem pressionava o governo militar eram os próprios quartéis ou pessoas da alta hierarquia, por causa da questão da sucessão, quem é que ia ser o próximo presidente. Para mim não havia dúvida quanto a isso, né? Por outro lado, eu concordava com o Fernando Henrique Cardoso, que tinha criticado uma análise do Cândido Mendes, dizendo que o Cândido Mendes ele fazia análise tão colada à conjuntura, que conforme a conjuntura mudava, ele abandonava completamente a análise que ele tinha feito. E o Fernando Henrique falou uma coisa que é fundamental, que era a dinâmica do governo militar foi criando estruturas de poder. Então foi criando instituições, foi criando órgãos de poder. Portanto, há que se considerar essa dinâmica concretizada em uma ditadura que tinha estruturas. E essa estrutura era fundamentalmente militar. Basta dizer que a maior crise que o governo Castelo Branco viveu foi exclusivamente militar, a crise do ato 2. Foi a pressão dos quartéis contra o presidente por causa da eleição de 2 governadores de oposição em Minas e no Rio de Janeiro, nas eleições de outubro de 65.
Basta dizer também que a crise de 68, ela em grande medida foi uma crise provocada por processos subterrâneos do regime. E que em 69, com a doença do Costa e Silva, houve uma tremenda guerra interna nas Forças Armadas. E o vice-presidente civil não foi aceito pelos militares e foi ignorado completamente, que estava na carta de 67, que ele seria o sucessor, em caso de impedimento do presidente. Então eu sempre encarei com um espírito muito crítico essa história da ditadura civil-militar. Uma coisa é uma ditadura militar com apoio em setores significativos do mundo civil. Mas o mundo civil é muito heterogêneo. Há os estudantes, por exemplo, que são o mundo civil. Há a OAB, a ABI, que em determinados momentos ficaram contra o regime militar. Advogados e jornalistas, né? Mas, fundamentalmente, nós tivemos um regime que, ao contrário, por exemplo, do regime de Vargas, 37 e 45, o que caracteriza o regime do pós-64 é o fato de que quem mandava eram os militares e que órgãos militares ocuparam um papel que jamais ocupariam numa democracia. Por exemplo, o Alto Comando das Forças Armadas e o Conselho de Segurança Nacional, eles eram usinas decisórias. Não havia nada de civil nisso daí. Embora houvesse civis no Conselho de Segurança Nacional, eles não... Na verdade, a opinião deles era muito menos importante do que a dos militares. E a capacidade que os militares tinham de provocar crises era imensa, né? Durante todo o regime militar isso vigora. Depois é evidente que aí vão surgindo movimentos de oposição civil, o que de certa maneira confirma a ideia de que o mundo civil não pode ter apoiado em bloco o governo militar, porque quando surgem as greves operárias de 78, elas de certa maneira contrariam a ideia de que o movimento é civil-militar, porque elas são de oposição. Então a minha ideia, embora não tivesse esse termo civil-militar, o primeiro que usou esse termo foi o Marcelo Ridente, mas eu trabalhei, o subtítulo da minha tese do livro depois, é a dinâmica militar das crises políticas da ditadura. Você acha que essa lógica do peso militar, inclusive na condução da abertura, é maior do que a força que a oposição tinha? Embora, evidentemente, não só em 68, como também a partir do surgimento do movimento operário do ABC paulista, com o Lula, etc., embora evidentemente houvesse um peso importante dos movimentos de oposição, mas os militares foram capazes de fazer a abertura no ritmo que eles queriam e com as características que eles queriam. Tanto é que eles conseguiram uma lei da anistia que até hoje impede a punição dos militares. Isso é fundamental. E tanto é que eles conseguiram sair íntegros da ditadura, com poder de influência e com a instituição preservada. Além disso, com a capacidade de impedir investigações sobre o passado e punição dos responsáveis pelo período das torturas, né, que foi basicamente entre 69 e 1977.